Mesa de Bar. Senhores telespectadores, aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo um blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. Quando eu era menino, nós tínhamos na Rádio Nacional um cidadão chamado Romário, que era apresentado como Romário, o Homem Dicionário, porque ele ia responder, as pessoas faziam perguntas sobre palavras e ele dava a definição de todas as palavras, sabia de cor da primeira à última página do dicionário. E aqui em Blumenau nós temos um homem que é enciclopédia, ele é um tipo Google, que é o professor Braulio Maria Schlegel. Tudo bem, Braulio? Tudo bem, Chico? Você sabe tudo? Não é verdade, não. É que eu vivi bastante, né? Mas o Braulio, acho que foi diretor da biblioteca da FURB. Sim, naquele período que teve lá, leu todos os livros e guardou na memória. Tem uma memória fantástica. Não. Obrigado, Pipom, pela oportunidade, não. Com relação à biblioteca, quando eu trabalhei na Eletroaço, na área de custos da Eletroaço, quando eu comecei a trabalhar, na década de 60. Em 66, aí o Dr. Bernardo, o Ivan von Hertwig, que eram meus colegas, meus superiores lá. Aí eu me lembro que o Ivan dizia assim, vai para São Paulo, tu és o Manuel Bandeira, vai para Passargada, que lá que é a tua casa, não fica aqui. Mas como eu não tinha oportunidade de ir para Passargada, eu fiquei em Blumenau e depois eu saí da Eletroaço e fui trabalhar na biblioteca pública. Comecei na década de 60 com o professor José Ferreira da Silva, que era o diretor da biblioteca. Este sim, era uma enciclopédia, a cultura de Blumenau. Ele se dedicou a vida toda à cultura e tal, e a Blumenau. Foi prefeito, vereador e tal. Ele tem uma longa história. Ele era integralista, né? Sim, mas na época, por exemplo, na Câmara de Vereadores, por exemplo, eram 11 vereadores. 10 eram do Partido Integralista, e quando o prefeito era o Curtierig, quando ele foi lá. Entendeu? Aí, quando o prefeito foi destituído, Curtierig, a Câmara de Vereadores era constituída de 11 vereadores, 10 do Partido Integralista e um que era do PTB, que era o Romário da Conceição Badia. Era o único que era da Estrada de Ferro, exato. Era do Getúlio, era o único que era. Bom, e ali na biblioteca, eu comecei a trabalhar na biblioteca com a dona Cristiane Deck Barreto, que era uma historiadora, esta sim também, irmã do Ercílio Deck. E o tempo que eu fiquei ali, então o professor Ferreira me incumbiu de cuidar da biblioteca, de fazer aquisição, de melhorar o nível da biblioteca, de organizar a biblioteca e tal. E eu tinha já também essa paixão na minha escola de formação política e envolvimento com a cidade, foi a União Blumenauense de Estudantes. Aquilo sim foi mais importante. Aquilo foi uma escola política onde a minha geração toda passava por ali. Né? Acho que o mais incomodou foi o Luiz Antônio. Não, mas o Luiz era presidente de um partido que eu era candidato a presidente com o Maurício Coutinho. Era o PEB, Partido Estudantil Blumenauense. O Nelson Tomelin, o Pedro Luso de Carvalho, Antônio Pedro Nunes, Geraldo Luz, Pérez Prado, e toda essa gente era da UB, né? Tu vê só, né? Vê que... Ele fazia o baile da rainha do estudante aí, né? Eu quando cheguei em Blumenau, no dia que eu cheguei em Blumenau, tinha o baile da rainha do estudante que estava sendo coroada, era a diva Toff, que acabou sendo minha cunhada. E ela teve, assim, a primeira fase da sede da UB era na frente da Torre da Matriz. Ali? E depois foi lá no prédio ali onde era, prédio perto edifício Shadrach, na frente ali naquele Mas prédio. era muito atuante, né? Sim, não era dúvida, exatamente. Não era só fazer baile, não? Era muito. Nós entrávamos em colégio, por exemplo, quando havia uma campanha, por exemplo, na época do prefeito Ercílio Deck, uma campanha contra o aumento de ônibus, que era a empresa que passava para nós, era a empresa da Itopava Seca, Scheidermant e tal. Aí mandaram nós tudo deitar na frente do Cine Blumenau. Já convocaram, coragem. E a turma, será se vão passar por cima do todo? Lá, uns 30 pessoas lá, tudo deitadinho, para não acontecer o aumento da passagem. Quer dizer,
Então, isso aí foi, quer dizer, outros movimentos também para a criação da faculdade, da universidade, aquele queremos uma faculdade, que os padres eram movimentamos, contra, né? Os padres eram contra, mas todos eram contra. Nós uma ocasião falou agora no colega nosso que era Luiz Soares, que também era um dos líderes desse movimento para a criação da faculdade. Queríamos uma faculdade, a gente não sabia qual era. Aí quando nós fomos lá no Tabajara falar com o pessoal do Rotary Internacional, dos empresários e tal, aí levantou-se um empresário e disse, não, isso aqui, vocês não querem uma faculdade porque aqui não tem cadáver, vocês não... Aí ele discursou meia hora a dificuldade de encontrar um cadáver. Ninguém queria... Por exemplo, e depois houve claro, o desfecho disso, houve uma época em que se criou duas faculdades, a dos padres, que era do Bernardo Werner e tal, e a do Martim Cardoso da Veiga, que era a faculdade. Sempre foi, esse era o jogo, né? Mas teve outros movimentos que eu acompanhei, por exemplo, quando eu trabalhei na Eletroaço, meu chefe, um dos caras que me deu muita força política também, era o Gerhard Neufeld, Geraldo, foi prefeito, vereador, deputado estadual. Só do Latinha. Um homem, um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha formação, diariamente, porque na sessão de cursos onde eu trabalhava, era uma mesa grande, ele sempre na minha frente. E eu era novo lá, eu questionava, né? Ele era uma pessoa de uma cultura, que veio do Paraná, a família Neufeld criou o Porto de Paranaguá e tal, a irmã dele era professora e tal. Ele era uma pessoa extraordinária. E ele me mostrava um pouco do que era a cidade de Blumenau nessa época, na década de 60. Eu acho que foi 57, 58, ele foi prefeito de Blumenau. Ele era presidente da Câmara e o Ercílio D, que foi ser secretário da Fazenda do Jorge Lacerda. Foi ser. E aí ele entrou... Depois ele veio a segunda, e ele entrou como... Ele abriu, a turma dizia, não, olha, ele fez um trabalho extraordinário na cidade, criou, por exemplo, a urbanização da cidade, ele era engenheiro químico e tal. Assim, uma pessoa que... Então, eu digo assim, eu coloquei algumas pessoas... Mas você trabalhou com o Bernardo Wolfgang Werner, acho que isso foi uma injustiça também que não foi prefeito de Blumenau, né? Era um homem que brigava por Blumenau, né? Ele brigava. Mas o seguinte, Só que ele era meio briguento demais, né? Não, era o problema da UDN e do PSD. Eram grupos empresariais. Ele era mais, até que eu acho que o doutor Bernardo era mais conciliador isso. Que era mais conciliador. Mas assim, eu sei que ele brigou. A turma da Ehring era o Ingo Ehring, essa turma, o Kurt Ehring e tal. E o PSD era o grupo Zadrozny, entendeu? Sim. E eram esses grupos que montavam. Que eram parentes também, né? Não, eu digo, sim. Também. Mas a relação deles da política de Blumenau era assim. Então, por exemplo, o doutor Paul Werner, que eu trabalhei com ele também, o pai do quando eu entrei na Eletroaço, era o gerente. E o Dr. Werner tinha ele era advogado, formado em Curitiba e tal, tinha vindo para a Eletroaço. Ele me contou que ele foi para Hitlerjugend. Assim, ele veio da Alemanha. Estourou a guerra e ele não pôde voltar, ficou lá, que estava no bombardeio de Dresden. Aí levaram ele para Jacarezinho, no Paraná, contou essa história. Jacarezinho, no Paraná, e lá ele terminou o 2º grau, que a irmã do Neufeld era diretora dessa escola. Lá em Jacarezinho. Depois ele veio para Curitiba, e Curitiba, a faculdade Plácido e Silva lá, ele formou-se em Direito de lá, mas ele veio de lá para terminar o curso para cá. Mas o Paul Werner eu estava falando do Paul... O Neufeld primeiro, o Neufeld falasse. Aí é o seguinte, aí o Paul Werner disse assim, eles se juntavam, então dizia assim, então o Neufeld vai ser político, então vai ser deputado estadual para ir para a Assembleia para discutir a criação da usina Jorge Lacerda para trazer mais energia para Blumenau. Então era a empresa Força e Luz Santa Catarina. Essa empresa Força e Luz Santa Catarina... Era dos empresários. Era era do Renault e do empresário, não, era Renault e Renault e Ehring, só. Então só tinha, era para a indústria têxtil.
E a usina do Salto tinha um linhão para fornecer o forno de alto forno de fundição da Autona. Sim. Então, e a Autona não podia ir para frente, né? Por que a Volkswagen não foi lá, aquele loteamento? A Volkswagen... queria vir para... Não, comprou terra... Em Timbó ali daquela Não, aqui onde é o Horto Florestal, é uma empresa de Curitiba, de Porto Alegre, uma empresa alemã, comprou toda aquela área para lá instalar. E ela não ficou aqui antes de ir para São Paulo. Ela não fez energia, porque não tinha energia. Porque não tinha energia, exatamente. É que eles tinham medo que viesse aqui tomar os... E a briga era essa, só tinha um linhão na época e tal. Aí quando abriu a usina Jorge Lacerda, e o seu Neufert foi para Curitiba, para a Assembleia Legislativa, para lá. Então em Blumenau, aí mais o Ingueri, esse era a UDN, essa era a UDN da Eletroaço. E tinha a UDN do Ingueri, que era que é o pessoal todo? Não, que era do sindicato. O Aldo Pereira de Andrade. Então, sabe? E aí veio aqui, quem mandava era o Irineu. Essa nova me falou. Ele disse: o Irineu veio para cá e disseram assim: então vai ser os dois. Então elegeram dois da UDN para a Assembleia Legislativa. Era o Neufert, ele foi deputado, o Neufert e o Aldo Pereira de Andrade. Que aquele é um caso único na história que eu conheço, né? E aí depois não deixaram claro, na segunda eleição tiraram o Neufert fora e deixaram o Aldo Pereira de Andrade. Que ficou lá, tivesse vivo. O Aldo era o homem da confiança da UDN aqui em Blumenau. É o único caso da história que eu conheço, né? Do dono da empresa apoiava o presidente do sindicato dos trabalhadores. Mas aqui em Blumenau tem uma coisa que chama assim operário patrão. Sabe? Operário patrão. Vários desses nós tivemos. O SESI montou alguma, eles vinham, desfilavam na Rua 15 com corpo de bombeiros, sabe? Para mostrar que era uma cidade do trabalho e tal. Isso era da cultura. E o trabalhador leva a sério. E vários nós ganhamos nacionais. Na nossa empresa, né? Sim, é verdade. Falando na nossa empresa, quando eu fui trabalhar na Hering, né? Quando eu disse que ia sair, mas Pimpão, você vai sair aqui da CIA Hering? Mas eu vivi 30 e poucos anos sem CIA, não vou ver mais os 10 que eu tenho de vida. Mas a cultura, sabe, do trabalho é dentro de casa. Então a pessoa já é... de família, né? A família. Então todo menino, quando termina o primeiro grau e tal, ele já sonha ir para a companhia, para a fábrica, coisa parecida. A ligação é essa, então é isso que faz. Essa do patrão e essa do operário patrão era o SESI Nacional, não era pouca coisa. Né? E nós ganhamos 5, 6 operários desses. Eu acho que até o Aço Miller ganhou também, né? Não, o Aço não sei, não. O Aço era diretor do SESI. Não, o Aço não. Não, o Aço foi eleito... O bebê Johnson. Sim, o Aço era dessa área. O bebê Johnson. Isso é verdade. O Aço é primo da minha mulher, do Baumgartner, a família minha mulher, próprio Baumgartner, né? Todo mundo aqui. É verdade. Eu, quando vim para cá, eu começava a criticar um cara do PSD, os da UDN virava a cara para mim. A dona Úrsula, a mãe do Raço, a dona Úrsula, é o seu Edgar Miller, é verdade. Pois é, tudo parente. Seu Edgar Miller, né? Você falava mal de um, atingia toda a população. É verdade. Eles, claro, vieram 17, vieram mais, depois não sei quantos anos, tinham uns 200 aí, né? Ficaram casando entre eles, não casavam com caboclo mesmo, né? Mas era assim, aí topava seca. Então você, por parte de mãe, aqui você é? A parte da mãe é Nascimento. Nascimento. O alemão já... Não, era. A minha mãe, os meus avós maternos, eles são ali de São Miguel. Quando aquela turma de Tijucas, a minha avó trouxe, meu avô morreu, que era de barco, pescador e tal, lá dessa região, a minha avó trouxe todas as pessoas para trabalhar na empresa industrial Garcia. Sabe? Porque era aquela turma de Tijucas. Não, e Tijucas tinha um núcleo aqui. João Vieira, Soares, isso tudo é de Tijucas, sabe? Aqui, Gomes, tudo a força desse pessoal. E ela veio nessa leva. E botou todos trabalhar A minha mãe foi, por exemplo, quando era o gerente da empresa Garcia Gärtner e tal, a minha mãe cuidava ali do escritório, ajudava, era office boy daquilo aí. Quando o Getúlio Vargas veio aqui em Blumenau, aí queriam uma operária para dar
a solenidade era uma coxa de galinha, uma galinha que o Getúlio vai ali no Carlos Gomes cortar a coxa de galinha para entregar para uma operária, que era o símbolo, era o máximo, sabe? Era uma coxa de galinha. Porque a refeição ela é uma solenidade. Isso já vem lá dos gregos, romanos e tal, né? As coisas acontecem sempre em refeição. Então, esse modelo de jogar, dizer assim, ó, o político gosta disso, né? O político monta esse, né? Ele monta esse cenário, né? Para mostrar que na refeição, na solenidade, nessa coisa que acontece. E como é o nome da tua mãe? Ondina. Ondina. Então, a dona Ondina foi carregada de ganhar a coxa da galinha. Vamos fazer uma pausa para tomar o nosso vinho português aqui, que Nascimento é português, né? Devia ser lá como é das ilhas aqui. Não, Aqueles pescadores vieram para cá tudo, né? Açorianos? Não, eles eram dessa região, Florianópolis. Então vamos tomar o nosso vinho aqui, esse Rede, que esse Rede é um vinho português lá da região do Douro, cuja vinícola é 16 anos mais velha do que o Brasil. Olha. A sua saúde. Valeu. E já a gente volta para o nosso segundo bloco, aos comerciais, faz favor.